Gente, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou continuar o assunto de pressão, só que agora falando especificamente da pressão atmosférica, que como o próprio nome indica, né, gente, é a pressão que a atmosfera exerce sobre o solo. Então, vamos lembrar, né? Vamos lembrar aí do conceito. Pressão é a aplicação de uma força em uma certa área. Inclusive, quanto menor a área, mais pressão é aplicada. Então, P é igual aí a F sobre A. É uma formulinha até bastante simples, né? O ar exerce pressão porque, afinal de contas, ele exerce uma força sobre o planeta. Qual que é a origem dessa força? Ora, é a força peso. O peso, né, gente? A força peso é a força de atração gravitacional. O ar tem massa. Não parece, mas tem massa. Tá? E essa massa toda de ar, a camada toda da atmosfera, ela é atraída para o centro do planeta. Se a gente pensar, por exemplo, apenas em uma coluna de ar em cima de, por exemplo, 1 metro quadrado no solo, você vai ter uma coluna de cerca de 100 quilômetros de altura, até mais, de ar ali em cima. Como resultado, você tem uma força bastante razoável em cima desse 1 metro quadrado. Portanto, se há uma força sendo aplicada em uma certa área, existe pressão. E a gente chama isso de pressão atmosférica. Então, a gente pode interpretar a pressão atmosférica como uma espécie de compressão da atmosfera sobre o planeta, sobre o solo, sobre os oceanos, ou sobre nós, né? Sobre os objetos. Para ficar mais claro isso, é só você pensar, por exemplo, numa piscina. Quanto mais no fundo da piscina você vai, você sente que a água exerce uma pressão maior sobre você. É a mesma coisa da atmosfera. Só que no caso da atmosfera, nós já estamos no fundo. Né? Se você pensar bem, existe um oceano de ar, um oceano atmosférico em cima da gente. E a gente está no fundo desse oceano. Então, existe uma compressão da atmosfera, né, por essas centenas de quilômetros de ar que tem em cima de nós, nos comprimindo para baixo. Esse é o conceito de pressão atmosférica. Tem diversos fatores que alteram a pressão atmosférica, tá, gente? Vários são, às vezes, mais importantes lá na geografia. Por exemplo, se a temperatura de um lugar aumenta, a pressão atmosférica tende a diminuir. Se a umidade relativa do ar aumenta, a pressão atmosférica diminui. A pressão também varia com a latitude, ou seja, quanto mais próximo ou mais afastado do Equador, você vai ter pressões atmosféricas diferentes. Se o ar está soprando com maior velocidade, isso diminui a pressão atmosférica. Mas para a gente, o que eu vou discutir aqui mais é a relação da pressão atmosférica com a altitude. Vamos pegar então como exemplo a cidade de Santos, que é uma cidade litorânea, nível do mar, e a cidade de São Paulo, que está a 750 metros de altitude. Brasília, como padrão de comparação, está a 1.000 metros de altitude, e nós temos cidades aí em altitudes ainda mais elevadas, né, como a cidade do México, a mais de 2.000 metros de altitude, e La Paz, na Bolívia, quase 4.000 metros. Santos, se você compara Santos com São Paulo, fica nítido de que tem uma coluna de ar muito maior em cima de Santos do que de São Paulo. Por quê? Porque tem 750 metros a mais de ar em cima de Santos do que em cima de São Paulo. Resultado, tem uma maior compressão do ar no solo na região ao nível do mar do que nas regiões de altitude. Então, a regra básica é que, conforme você aumenta a altitude, a coluna de ar fica menor e a pressão atmosférica fica menor.
Então, em Santos, a pressão vale 1 atm, né? Uma atmosfera. Em São Paulo vai valer menos que 1 atm. Em Brasília vai valer ainda menos. Na Cidade do México, ainda menos, né? Porque essas cidades estão cada vez mais altas, né? Então, regra básica: quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto vale essa pressão atmosférica? Até já falei no vídeo anterior que a gente usa, né, a pressão atmosférica como uma unidade prática, que é o ATM, atmosfera. É convencionado que ao nível do mar, contanto que o ar esteja parado, tem uma temperatura idealizada, blá, 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 em condições aí específicas, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm. Isso vale aproximadamente 100.000 pascal. Gente, isto é um valor colossal. O que significa 100.000 newton por metro quadrado quer dizer que são... O que é um peso de 100.000 newtons? É um peso de um objeto de 10 toneladas. Então, a cada metro quadrado de solo, tem 10 toneladas de ar em cima daquele metro quadrado. Supondo que esse metro quadrado seja você deitado, como é que você não é esmagado por 10 toneladas de ar em cima de você? Por que você não vira assim o coiote, né? Assim, esmagado pelo ar? A razão é porque a gente tem ar interno, né? O nosso corpo tem uma pressão interna, que é igual à pressão atmosférica. Por isso que a gente não é esmagado. Se a gente tivesse uma pressão menor que a atmosfera, né, nos compactaria. Às vezes a gente percebe essa variação da pressão do ar no ouvido. Quando você, por exemplo, sobe ou desce uma montanha, né, de carro, por exemplo, muito rápido, ou quando o avião está decolando ou pousando, a gente sente o ouvido, né, entupido, um desconforto, às vezes até dor. A razão é porque, veja aí na figura, perceba na figura, que existe o tímpano e à esquerda do tímpano tem ar, né, que vem pela orelha, né, pela buraquinha aí da orelha, e tem ar também que vem por essa trompa de Eustáquio. Esse é um nome antigo, hoje em dia chama-se só de trompa auditiva. O caso da trompa de Eustáquio, o ar vem pelo nariz, pela boca, né, uma comunicação entre essa parte do sistema respiratório e o ouvido, para que o tímpano fique submetido a uma pressão nula, né, e possa captar as mínimas variações de pressão, que são o som. Quando, por exemplo, a pressão do ar diminui bruscamente, subindo, por exemplo, um morro, se a pressão do ar do lado de fora diminui, o tímpano vai ser empurrado para fora. Na figura, vai ser empurrado para a esquerda, pelo ar que está dentro da trompa de Eustáquio. Aí, para a gente minimizar isso, tem várias estratégias, né? Você boceja, você masca chiclete, que é para neutralizar, né, essa diferença de pressão, permitir que ar entre na trompa de Eustáquio e o tímpano pare de ser comprimido. Um outro exemplo muito bom de pressão atmosférica no cotidiano é beber um líquido com canudinho. Quando você coloca o canudinho na boca, você produz uma diminuição de pressão ali. Afinal de contas, você suga, né, o ar de dentro do canudinho. Então, a pressão ali dentro diminui. Qual o resultado? A pressão atmosférica do lado de fora, exercendo força ali sobre o líquido, empurra o líquido para cima, obrigando, né, o líquido aí até a sua boca. Se você resolver tentar beber um líquido com um canudinho muito grande, você vai perceber que é muito difícil, né?
tenta arrumar aí um canudinho de 1 metro, né? Vai ligando um canudinho no outro e tenta tomar o líquido com canudinho. Mas é muito difícil, porque a diferença entre a pressão menor ali dentro da sua boca e a pressão atmosférica não vai ser tão grande. Aí o líquido pode nem chegar a subir esse tanto. Gente, uma outra coisa importante, esse também é um experimento muito fácil de fazer, é de que a pressão atmosférica ela é muito influenciada pela velocidade do ar. Então, repare aí o exemplo. Essa linha laranja ela representa uma folha de papel. Você coloca ela na horizontal, né, perto da sua boca. Ela, obviamente, né, vai cair, né? Vai ficar nessa linha tracejada aí. Quando você soprar por cima da folha de papel, a folha de papel sobe. Porque quando a velocidade aumenta, a pressão do ar diminui. Então a pressão do ar fica menor em cima e aí, como resultado, o papel acaba subindo, né? Levantando até a posição laranja. Gente, tá bom então por hoje, tá? Divirta-se, pegue a lista. Beijo para todo mundo.